bom. E aí, como você tá, Isa? Como que tá os trabalhos, as coisas, enquanto o pessoal vai entrando aí? Muito trabalho. Então, tá tudo bem, graças a Deus, né? Um trabalho que vem crescendo, as pessoas vêm se interessando bastante. Aqui no Brasil, pelo menos, existe essa necessidade de trabalhar o socioemocional, que é um direcionamento da Base Nacional Comum Curricular. Então, a partir desse direcionamento, que é um documento federal, que norteia o ensino por todo o Brasil, é, é sugerido, né, que se trabalhe o socioemocional. Mas como ele é o documento norteador, então assim, a gente não tem muita escolha. E se a gente parar para pensar o grau de ansiedade dos nossos alunos, das famílias, dos professores, não tem como não incluir o socioemocional nas unidades escolares no nosso dia a dia, né, Elaine? Essa que é a Com verdade. certeza. Viu, gente? Gente, manda aí, porque essa live vai ser incrível, né? A Isa, ela é uma gigante, como eu falei, né? A Isa, a gente fez o curso junto de psicologia positiva, né? E assim, a gente aprendeu muita coisa, principalmente, né, sobre a educação não autoritária, ter uma educação aí mais positiva. E quando a gente está falando de socioemocional, a gente está falando exatamente essa questão o quanto é relevante, né, o socioemocional também no socioeducativo, né? Eles se completam. E aí é Isso uma mesmo. trainee de educadores, né? Então, gente, você que é pai, você que é mãe, você que conhece pai, mãe, você que conhece pessoas que são da área de educação, olha, vale a pena aí vocês estarem convidando para assistir essa live hoje, porque vai ser profunda, vai ser muito boa. Eu amo, eu conheço um pouquinho o trabalho da Isa, né? Acompanho ela também no Instagram, gente, acompanha ela no Insta, porque realmente, assim, ela tem feito um trabalho assim, né? A gente fala que é um trabalhinho de formiguinha, né, Isa? Mas ela tem sido uma Mesmo. agente do florescimento, ela tem trazido uma visão aí de transformação mesmo para os educadores, né, que precisam tanto, que necessitam tanto desse apoio e também de treinamento, principalmente nessa área socioemocional e também a socioeducativa. E a Isa, né? Eu queria hoje a gente assim um pouquinho dessa live para a gente trazer um pouquinho para o pessoal a consciência da educação socioemocional e pronto, saber como que você, né, aí dentro da psicologia positiva, dentro da sua linha de treinamento com os educadores, o que que você tem aí para compartilhar conosco, com os pais e também com o pessoal que é educador, que também quer se aprofundar, que quer também se afunilar, né, nessa área. Conta aí um pouquinho para a gente, né, o que você tem vivenciado, o que você tem ensinado e também dá umas dicas, né, para nós. Então, esse assunto tão importante, né, tão relevante na nossa vida, a gente para pensar, antigamente, a gente não falava. Eu, quando era menina na escola, eu nunca ouvi ninguém perguntar, como é que você tá? Você tá bem? Como que tá, o seu coraçãozinho? Como que, né, olha, você tá muito ansiosa. Ou então você está muito depressiva, vem cá, me conta. Não existia isso, eu não tenho uma lembrança sequer de uma professora, de um acolhimento na escola. Eu tinha sim o olhar de professoras queridas que se preocupavam com a minha história de vida, mas ali dentro do que era bom para elas, não do que era um ensinamento. Então a gente precisava ser, por exemplo, eu nunca fui muito boa em matemática, eu era muito cobrada de ser boa, né, nas áreas de exatas, mas eu era excelente em humanas. Então, assim, eu escrevia peças de teatro, eu encenava, eu fazia redações muito boas, desde a terceira série, eu fazia as composições com pontuação, com acentuação
Mas isso era uma coisa que era exaltado? Não. Assim como a educação emocional, a inteligência emocional, é uma coisa que ela veio muito depois. Na verdade, ela chegou agora nos anos 2000, essa preocupação. E eu me lembro que lá na primeira faculdade, né, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, eu entrei em psicologia e o meu professor já falava, gente, é a profissão do futuro cuidar dos das angústias, das emoções, vai ser a profissão dos anos 2000, que a gente olhava assim, parecia tão distante. E aí eu acabei que não fiquei na psicologia, né? Mudei de área, fui para a educação, fui fazer letras, pedagogia, e eu costumo dizer que eu fui escolhida, eu não escolhi minha profissão. E aí, no final, quando eu estou aposentando, eu me encontro com a psicologia positiva, e aí a gente faz essa costura, né? De toda a história de vida, de todas as múltiplas inteligências que Howard Gardner ensina e também apresentou isso dos anos 80 para cá, começou devagarzinho a chegar nas escolas e ainda hoje, Elaine, eu chego para dar um treinamento de múltiplas inteligências nas nossas escolas aqui e pouquíssimas pessoas sabem do que eu estou falando. Meu Deus. E eu acho muito triste, né? Porque assim, a gente pensa, se a gente soubesse mais isso, é uma coisa tão simples, a gente poderia educar nossos filhos através das múltiplas inteligências, incluindo a socioemocional, né? Então, assim, a gente poderia ter uma visão. Por que que eu era cobrada em matemática se eu era tão boa em português? Era uma força minha, mas eu não, a minha força não importava. O que chamava atenção era a minha fraqueza. Então, esse é o primeiro olhar que eu levo nos treinamentos. Enxergue o que você tem de bom. Aprenda a se acolher do jeito que você é. E tudo mais lhe será acrescentado, né? Tem tantas coisas, assim, coisas bíblicas, que se a gente parar só um minutinho para observar, e a nossa vida gira em torno das histórias da Bíblia. Ontem eu fui dar um treinamento numa escola e comecei com literatura. Vamos contar aqui literatura para pré-escola. Gente, se eu parar para pensar na história do semeador, eu já tenho umas 3 histórias dentro de uma só. Uau. Então, a partir daí, eu vou fazendo conexões com a minha vida, né? A partir das minhas histórias, das histórias dos meus alunos, a história de vida dos meus filhos, a gente vai costurando e dando um mapa. Isso é inteligência socioemocional. A gente precisa ler através das entrelinhas. Então, é basicamente esse trabalho, pegar o cognitivo, então, Base Nacional Comum Curricular. Vamos estruturar um plano de aula de literatura. O que isso tem a ver com socioemocional? Tudo. Tudo. Se eu não souber conectar a história com a vida dos meus alunos, com a história de que meu filho está vivendo, com as atitudes que eu estou vendo nos meus filhos, qualquer história, qualquer literatura eu posso agregar, desde que eu comece a observar essas inteligências e aplicar no dia a dia, que é uma coisa tão simples, mas a gente não foi ensinado a usar. A gente precisa desenvolver as competências, né? É o que eu sempre tenho batido na questão da neurociência, que assim, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade assim infinita. Infinita, porque eu falei, a gente vai estudar por muitos anos e o nosso cérebro ele vai continuar se desenvolvendo, ele vai continuar evoluindo. Então, são muitas competências para serem exploradas, muitas competências para serem treinadas, e a gente ainda não consegue, né? A gente não conhece ainda nenhum terço da capacidade aí do que o nosso cérebro ele é capaz de nos proporcionar. Né? E eu sempre falo, pessoal, entender o cérebro e a mente
é complicado, né, para a gente que está do lado de cá do laboratório, a gente que está ali, que está desenvolvendo, que está abrindo o cérebro, que está analisando os neurônios. Mas depois que esse trabalho é feito, aquilo que vocês recebem, né, que as pessoas recebem, é muito mastigado e é muito simples de ser aplicado. Né? A gente precisa só estar disponível, estar aí posicionado para que a gente possa realmente desenvolver uma saúde socioemocional na nossa casa, nas escolas, no nosso trabalho, porque existem as camadas na sociedade, na comunidade que nós estamos, então todos precisam estar empenhados, né, Isa? Todos precisam, isso que eu falar, o pessoal perguntou muito para mim, nossa, com os educadores, parece que é um pouco mais fácil, porque realmente eles estão ali, eles estão ganhando para isso, eles estão se desenvolvendo, estão treinando. E os pais que não ganham nada, né? Às vezes perguntam isso para mim. E os pais que não ganham nada? A gente vai ficar gastando, a gente vai ficar desenvolvendo competência, fazendo treinamento, mas a gente não ganha nada com isso. Aí vem aquele jargão. Minha mãe me criou assim, meu pai me criou assim, né? Eu não morri até agora, então tá tudo bem. Então é dessa forma também que eu vou ensinar os meus filhos. Então a conexão do educador e com o pai é muito importante, não é, Isa? Perfeito. É onde tudo começa, né? É dentro de casa que tudo começa. A escola, apesar de cada vez as crianças irem para a escola mais cedo, através do berçário, né? O primeiro contato, no seio familiar que ela encontra o respaldo. Então, eu costumo falar muito para os pais quando na gestão, agora eu saí da gestão, mas eu fiquei 18 anos gestora, então a gente chamava a criança, às vezes não estava dando problema, não entendia, não conseguia, aí a gente falava, olha, os pais meio bravos, sabe? Nossa, mas está chamando minha atenção, porque o pai, pior do que o aluno, você falava, meu Deus, eu tô com dó dessa criança, porque o comportamento dessa família não está ajudando, não está agregando. E aí você tinha que ir, né, conversando pelas beiradas. E aí eu chegava na famosa frase que as meninas falam, essa frase da Isa. Falava, então, é assim, né, mãe, ou pai, ou enfim, quem estava lá. A gente quer muito te ajudar. Olha, o seu filho está no terceiro ano. Aqui na minha escola é até o quinto ano. Então, eu tenho mais 2 anos e meio para ficar com teu filho. Mas você já parou para pensar que teu filho ele é o resto da vida? Aí você vê a pessoa assim, ó. Paralisa. Paralisa. Cara, respira, encosta assim, ó. A pessoa tá assim, né? Aí, quando você vai falando, a pessoa vai tomando consciência. Então, olha só, ele só é mais 2 anos. Eu tô querendo te ajudar, porque quando ele for só seu, hoje ele é nosso. Então, escuta o que eu tô te falando. Mude algumas atitudes, porque às vezes são coisinhas simples. Sabe, um parafuso, a porta do seu guarda-roupa. Ah, essa porta tá estranha, o parafuso tá muito apertado. Ai, essa porta está caindo, o parafuso está frouxo. Ajusta, deixa no ponto. É só mudar algumas atitudes. Ah, eu durmo de madrugada, meu filho vai dormir de madrugada. Não, ele não pode dormir de madrugada só porque você dorme. Tem que ter regra. A sua regra é uma, a dele é outra. Ele tem que entender isso. Porque no outro dia ele acorda cedo, ele chega na escola, ele quer dormir, ele não vai prestar atenção, ele não tem energia. Se eu dormir tarde, eu vou ficar cansada no outro dia, imagine uma criança. Então, assim, muitos pais, eles acham que são bons pais porque tem uma condição, né? Ah, meu filho tem o brinquedo que ele quer, tem a roupa que ele quer, ele come o que ele quer, ele mora numa casa boa. Hello, gente, não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Eu estava estudando essa semana, olhando uns artigos, né, que saiu, e eu me deparei com um artigo muito interessante, Elaine, e na hora eu me lembrei de você. Uma psicóloga estava estudando os traumas
das pessoas que caem e bate a cabeça. E o que acontece no cérebro e com as emoções dela, o processo dessas emoções no cérebro. E aí, cada pessoa que levou uma pancada, caiu, bateu a cabeça, foi para o hospital, antes deles abrirem a cabeça, fazer cirurgia, é feito um estudo. E essa psicóloga participa desse momento. E aí ela olhava e ela detectou ali várias situações em comum. E aí, às vezes, precisava fazer cirurgia, às vezes não. Mas o que ela observava? Que todas as pessoas que tinham um trauma cerebral tinha um tipo de emoção ali caracterizada, uma tristeza exacerbada, uma ansiedade. E aí ela levou esse estudo para as crianças carentes, que não tinham caído, não tinham batido a cabeça e não sofreram nenhum trauma. E aí, o que ela encontrou? A mesma situação. Então, o que ela concluiu? Ela concluiu com essa pesquisa que, quando a gente fala assim, ó, você leva um susto, você fala, nossa, parece que eu levei uma pancada na cabeça, eu fiquei atordoada. Quando isso aconteceu na minha vida, nossa, eu fiquei atordoada. É exatamente essa emoção que o teu cérebro vai produzir, independente de você ter tido o trauma realmente acontecido ou não. Olha que coisa interessante. Nossa, eu achei demais, eu fiquei chocada com isso. E aí você fala, puxa vida, por isso que aqui no Brasil é comum a gente falar assim, nossa, foi demais isso para mim, levei uma paulada na muleira. Né? Tô atordoada. Por quê? Porque as suas emoções estão num grau de confusão tão grande que é correspondente a um trauma físico que você levou na cabeça. Então, assim, se eu não souber direcionar o meu filho, né, a minha estrutura familiar, a minha escola, tantas escolas caríssimas, de estrutura maravilhosa, mas cadê o socioemocional? Gente, daqui para frente, a inteligência artificial vai dominar todas as áreas. E a educação é só mais uma. Quem vai sobreviver? Quem tiver um grau de inteligência emocional diferenciado. Exatamente. Que vem agregado, vem, traz um saquinho assim, ó, a empatia, o bom relacionamento, a resiliência, né? Essa comunicação não violenta. Essas pessoas vão dominar o mundo. Ó, a Adriana está falando, é verdade. Essas pessoas vão dominar o mundo. Por quê? Porque elas são muito mais sábias. Sabe aquela parte da Bíblia que Deus fala assim, olha, esse rei é um rei tão maravilhoso, o que eu posso dar para ele ser mais maravilhoso? E contempla com sabedoria. E aí Salomão foi o rei que mais prosperou no seu reinado, né? Que mais foi bem sucedido e foi o rei mais sábio de toda a história. Exatamente. Então, é provado desde os primórdios que a gente precisa saber se relacionar. E tem que ter inteligência para isso. Tem que ter. E tem que desenvolver sabedoria, né? Isso tem que aí. desenvolver sabedoria. Eu tenho essa questão que você falou, é muito por conta do nosso. Quando a gente leva, a gente aciona alguns sistemas nossos, né? Que nós temos cerebrais. Então a gente tem o sistema parasimpático, o sistema simpático, que não é nada simpático, é o nosso modo luta e fuga, né? E esses sistemas, mecanismos cerebrais, eles funcionam também, né? Tanto para questões físicas como para questões emocionais também. Então, realmente a gente precisa levar, né, a nossa capacidade emocional para que a gente possa
desenvolver o nosso filho, para que a gente possa desenvolver aí, por exemplo, no seu caso, também que está treinando os educadores nessa questão, né, da socioemocional, da socioeducação. Então, é necessário, e a gente não tem essas competências, a gente não nasce com essas competências, a gente nasce com competências básicas, que eu falo que são as 5 emoções básicas, né? Que é que eu falo que é o Marta, que é o medo, é a alegria, é a raiva, a tristeza e a aversão, né? Que é o nojo. Então, o nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro, que é o cavalinho marinho, ele já nasce totalmente desenvolvido. A gente tem um cérebro, mas a gente não usa ainda, né? A gente demora 25 anos para alcançar a maturidade cerebral, a maturidade cortical, né? Onde nossa tomada de decisões. Então, são 25 anos. Então, eu falo para os pais, né? E para os educadores, não se desespera. Não se desespera, porque o pouquinho que você tiver, por exemplo, o pouquinho que você tiver ali com um aluno, o pouquinho que você tiver nesse papel, né? Que a gente fala assim, o professor, ele não tem o papel parental, mas ele faz parte, né, da construção parental dos pais. E é isso que a nossa live está falando um pouquinho sobre isso, né? Como ter uma maturidade emocional parental completa. Então, a gente precisa, os pais precisam dos educadores preparados para que eles possam desenvolver técnicas e práticas parentais para poder interagir com os filhos. Né? Por isso que a gente fala que o método CASEL, que é o socioemocional, que engloba 5 competências, né? Que a gente está trabalhando agora na educação, principalmente aqui na União Europeia e no Brasil, também está ficando muito mais forte depois da pandemia. É importante que haja essa interação com os educadores e com os pais. Então, o que você falou, Isa, é totalmente relevante. Hoje eu estava lendo um artigo muito, muito importante sobre como aconteceu o desenvolvimento da parentalidade. E quem desenvolveu foi uma psicóloga do desenvolvimento, e ela trabalhava, né? O nome dela é Diana alguma coisa, deixa eu ver aqui que eu coloquei. É a Bauerwind, Diana Bauerwind. Em 1966, ela criou, né, os 3 estilos parentais. E onde que ela criou isso? Ela criou com crianças, né, que sofriam maus tratos. E dentro do artigo dela, foi importante você trazer isso, que ela falou que os maus tratos que uma criança tinha, né, física, e depois ela pegou um outro grupo, que eram crianças que não tinham maus tratos, mas eles tinham uma capacidade emocional muito, muito, muito ruim mesmo, né? Porque os pais também não tinham competências emocionais para desenvolver os filhos, e também os filhos também eles tinham uma capacidade emocional muito, muito fraca, muito baixa. E a dor emocional dessas crianças, que essas crianças passavam na escola, passavam para os educadores, eram como se fosse uma dor física, né? Porque era negligência emocional. E os 3 estilos parentais que ela desenvolveu foi o estilo autoritário, né? E ela fala que é o autoritário, que é aquela imposição, aquela regra que é muito severa, aquela disciplina, que a gente olha assim, é impossível, e a gente vê crianças assim na escola, né? A criança tem até medo de se expressar, não desenvolve algumas competências, porque ela acaba se inibindo muito, e a gente já percebe que vem de um lar que é muito autoritário. Então, essa psicóloga, ela descobriu esse estilo parental com estudos de caso mesmo, verdadeiros, né? E aí o outro que foi o permissivo, que é aqueles pais, né? Que tanto pais como os educadores também, porque ela trouxe esses três estilos parentais, tanto para educadores que fazem parte da construção parental, que é pai, mãe, aqueles que são o cuidado primário da criança. E ela falou, existe pai, mãe, professores, que são os autoritários, que são os permissivos, e tem os autoritativos, que ela fala que esses autoritativos é o que aplica psicologia positiva, né? Ela chamou como
autoritativo, porque ele não é nem autoritário nem permissivo, ele tem esse equilíbrio, né? E aí ele fala que é o quê? Que é aquilo que é o positivo. Então, ele dá o afeto, ele dá o apoio emocional e ele explica os limites de forma clara e de forma consistente. E isso é bem legal. Isso foi em 1966, né? Essa psicóloga nasceu em 2018, há pouco tempo agora. E a vida dela, eu lembrei de você, e a vida dela foi para desenvolver os educadores, porque ela falou assim, com os pais era muito difícil, né, da gente poder interagir, porque os pais têm muita resistência. E uma das resistências, papais que estão aí, né, e mamães, uma das resistências que nós temos como pais é a autocobrança. A autocobrança é uma resistência terrível, porque a autocobrança a gente faz com que a gente gere uma expectativa em nós mesmos que ela é irrealista, não dá para ser alcançada. Né? E ela fala muito sobre a questão, era difícil trabalhar com os pais, porque se a gente falava uma coisinha assim para os pais, ou era assim, ou o pai vinha muito agressivo, você está querendo intrometer na educação, ou então o pai, ele ficava muito mal, porque ele começava a se autocobrar e ele tinha uma expectativa muito alta de para alcançar, por exemplo, eu nunca vou conseguir ser autoritativo, eu nunca vou conseguir ser esse tipo de pai, eu nunca vou conseguir desenvolver esse tipo de parentariedade. E aí ela, no próprio artigo, né, ela coloca, depois eu fui ler alguns livros dela também, e ela fala que a gente só aprende ensinando. Não tem outra forma. Ela falou assim, você só vai aprender ensinando. Então, é conforme você vai ensinando que você vai aprendendo. E a gente tem essa ideia, né? Que a gente primeiro tem que aprender tudo para depois ensinar. Seres humanos, eles são diferentes. O seu DNA é totalmente diferente do meu. Mesmo a minha filha, que tem algumas características no DNA dela que é meu, mas ela é totalmente diferente de mim. E é fenomenal, assim, eu achei incrível, né? Olha lá, Adriana. Ai, Adri, Então, hoje, assim, é bem para a gente entender mesmo. Então, é possível, não é, Isa, a gente elevar mais nessa sua visão de educadora, de treinadora também, já está, né, treinando, já aposentou aí nessa parte de gestão, mas está trabalhando para realmente formar educadores que fazem a diferença, né? Que estão fazendo a diferença no mundo. É possível, não é? A gente elevar essas competências emocionais para que a gente possa desenvolver uma parentalidade, por exemplo, né? Mais saudável para os nossos filhos. Sim, sempre, sempre. O que a gente precisa para a gente mudar? Vontade de mudar. Né? Entendimento de que eu não sou perfeito, o professor não é perfeito, eu como mãe não sou perfeita, né? A família, poxa, a minha família fez o melhor por mim, mas a minha família não é perfeita. Então, assim, o que é a gente, essa vontade de querer ser melhor, essa vontade de querer. Isso tem muito a ver com a escola. Por quê? Porque na escola, um professor, ele atende 30 crianças numa sala de aula, aqui no Brasil. Uma média de 30 crianças. Então, 30 crianças, por trás de cada criança, tem uma família. Então, se você parar para pensar, é um leque, né? Que ele vai se abrindo, e aí aquela família, de repente, tem o pai, a mãe, mais 2 irmãos. Aí tem uma avó, que é mais presente. Ou tem um tio, ou tem um primo. Então, você não atinge. Quando você muda a mentalidade de uma criança, você muda também da família. Você quer ver um exemplo simples? A minha filha hoje tem 18 anos. Então, o meu pai, ele não aprendeu na escola que não podia jogar lixo pela janela do carro. Ele não estudou isso na escola. Ele tinha 80 e poucos anos quando minha filha tinha 4. E aí,
quando ele pegava uma bala que ele ia jogar pela janela do carro, a minha filha, com 4 anos, ficava uma fera. Falava, nossa, que feio, vovô. Não pode jogar. Você está agredindo a natureza. E ele achava o máximo. E ele ria, ele falava, ah, tá bom então. E ao longo dos anos, ele aprendeu que ele não podia. Ela não ficou o resto da vida dele falando cada vez. Ele ia jogar e aí ele lembrava, falava, minha filha, agride a natureza, né? E guardava no lixinho do carro. Então, assim, ele aprendeu, né? Ele morreu sabendo, ele mudou um hábito dele que ele teve a vida inteira. Então, através de uma criança. Então, o que a gente ensina para a criança, aquela coisa que fala, homem não chora. Ai, que feio o homem chorando. Ué, por que que homem não chora? O sistema biológico é igual, né? As glândulas lacrimais, minha e do menino é igual. Por que que o menino não pode chorar? Por que que eu não posso chorar quando eu tenho vontade? Então, todo mundo pode chorar. Primeira coisa que eu falo, todo mundo pode chorar. Todo mundo precisa ficar triste. O que não é legal é a gente morar na tristeza, morar no medo, né? Porque aí você vai desdobrando outras emoções e outros sentimentos. Mas a gente precisa ter essa liberdade. E quando você diz, poxa, eu quero aprender, eu quero ser diferente, você não muda só a sua vida, né? É como uma luz. Eu acendo a minha luz aqui, ó. Por exemplo, eu estou iluminada. Mas eu não tô só eu iluminada. Tá o meu armário iluminado, tá a minha mesa, tá a parede. Então, quando você acende a sua luz, você não ilumina só a si mesmo. Você ilumina quem tá perto. E quanto mais iluminada você tá, você vai subindo de nível. Então, hoje você é uma lanterna. Daqui uns dias você vira um farol. Verdade. Entende? Você abre uma portinha, daqui uns dias você abre uma porteira, daqui a pouco você abre um portal. Então não tem volta, que é aquela questão da neuroplasticidade, né? Uhum. Uma vez aprendido, uma vez evoluído, você não volta mais para casinha. Não dá. Você nem consegue mais. Não, é isso, é isso. Por isso que alguns relacionamentos, né? Às vezes a pessoa tá namorando ou casou, nossa, que lindo. Aí a pessoa vai vivendo, vai evoluindo os pensamentos e aí fala, não, esse relacionamento não tá mais legal. Mas como assim? Nossa, como você mudou, Elaine? Você não era assim quando eu casei com você. Como você mudou? E as pessoas ficam chocadas. Nossa, eu mudei. Gente, tem que falar graças a Deus que eu mudei. Porque a gente evolui quando muda. A gente dificilmente alguém evolui para baixo. Evolução é para cima. Você amplia, né? Algumas coisas, alguns pensamentos, alguns olhares. Então, essas crenças, a gente, graças a Deus, a gente muda ao longo da vida. Então, galera, ó, presta atenção. É bom, é saudável mudar. Tem que ficar feliz quando alguém fala, nossa, Elaine, como você mudou. Tem que ficar Olha feliz. aqui. Tá. Neuroplasticidade. A Tess Branding tá falando, neuroplasticidade. Essa palavra é linda, também acho. Essa palavra, né, assim, se as pessoas entendem o que é e o poder que ela tem, é isso. Muda a família toda, muda tudo. Estrutura, né? Começa a fazer a base. É como construir uma casinha. Você não começa construindo do telhado. Exatamente. Você até pode comprar a telha primeiro porque estava mais barato, mas você não vai conseguir construir o telhado, meu amor. Você vai ter que fazer o chão, o contrapiso, né? Depois você vai fazer as paredes, depois as colunas de sustentação. Então a nossa vida é igual. Eu preciso estar emocionalmente bem para eu dar suporte para o meu filho.
E Exatamente. eu tenho direito de não estar bem. Eu tenho direito. Só que eu preciso entender que eu não estou bem, procurar ajuda para eu ficar melhor, para poder fazer um desdobramento correto. Exatamente. Senão, a gente vai viver no surto. E a gente precisa estar sempre elevando, né, a nossa capacidade emocional. E aí, gente, tem a neuropsicanálise, né? Tem os treinamentos para quem é educador e precisa também, né? Precisa cuidar também da saúde emocional, precisa evoluir. A gente precisa, como profissional, a gente precisa evoluir. Né? Então, é por isso que eu fui para a área, Isa, da neuropsicanálise, porque a gente consegue juntar tanto as questões, né, que são inconscientes, que vêm da nossa que é do nosso inconsciente, como também as questões do cérebro, né? Então, alinhar isso, juntar isso, a mente e o cérebro, e não ficar em um só. Então, por isso que eu sou neurocientista, né? Então, eu amo o cérebro, para mim o cérebro explica tudo. Mas aí, quando juntava a mente é muito complexa, né? Eu não consigo, então, eu consigo explicar a mente através do cérebro. Então, é incrível, né? E assim, muitas vezes a gente está anestesiado porque a gente está com inconsciente do problema que está acontecendo em casa. E por isso que a gente precisa buscar capacitação, por isso que a gente precisa buscar ajuda. Né? Então, o que mais me deixa triste é assim, a gente vai vendo as pessoas que vão só, aquilo vai fazendo uma bola de neve, né? Os problemas vão acontecendo, as coisas vão e assim, vai, o inconsciente, gente, ele pode ser um inimigo nosso, né? Ele veio, né? Ele existe para nos ajudar, mas ele pode se tornar um inimigo do nosso cérebro. Né? Então, é importante a gente buscar ajuda. Então, eu falo muito da neuropsicanálise, porque é a minha área, eu falo aí da área da Isa também, né? A questão do treinamento, o que ela trabalha mesmo, porque é algo do coração, né? Isso é algo que vem Isso mesmo do mesmo. coração. E o coração, a gente tem vários neurônios, tem muitos neurônios no coração, então está totalmente conectado, né, com o nosso cérebro. O nosso coração vai ser enganoso se a gente não tiver conhecimento, né? Mas se a gente tiver conhecimento, a gente vai entender os enganos que às vezes, né, o nosso coração ele traz, então a gente precisa ter entendimento. Esse serzinho assim precisa estar conectado com esse ser aqui, né? Então é importante a gente começar a compreender, né, as origens dos desafios comportamentais que a gente está enfrentando, né? Então, esses comportamentos, essas dificuldades que a gente tem, vêm da onde? Olha aí, a Isa falou do pai dela, né? Então, ele não tinha aprendido. Simplesmente ele ia lá e jogava. E aí a gente tem os neurônios espelhos, que é pouco tempo também, né? E que também a gente já vê, então, quantas pessoas, só aquele movimento que o seu pai fez, mas um monte de gente do lado dele, ele também pode, sem falar nada, só pelo ato dele, pela atitude dele, a gente pode transformar, porque a gente tem neurônios espelhos, então a gente aprende olhando para o outro também. Né? E isso é bem legal. Eu falo para os professores, né? Eu falo assim, gente, os alunos, eles estão olhando tudo. Tudo que vocês fazem, eles estão olhando, né? Então, por causa dos neurônios espelhos. Então, precisa ter, né? E eu falo para os pais também, né? A gente está falando aqui de educador, porque a Isa é uma treininha aí de educadores. Então, a gente precisa compreender o que acontece com o nosso cérebro, o que acontece com a nossa mente, entender qual foi a cultura que a gente nasceu, entender qual foi o ambiente que a gente nasceu e que muitas vezes aquele ambiente que a gente nasceu não cabe mais para o ambiente que foi construído agora. Né? As Perfeito. mesmas regras que era daquele ambiente não servem mais para esse ambiente agora. Neuroplasticidade, as coisas elas mudam. Né? Então, ter ciência do problema, acho que é a primeira coisa, né? Saber que a gente às vezes está inconsciente.
Então a gente faz as coisas, então a gente não se culpa, né? O que a gente faz é inconsciente. Mas, por exemplo, hoje depois dessa live, vocês já vão estar cientes do problema. Existe um problema que é a falta de capacidade emocional. E a Isa já começou a live falando sobre isso, né? Que ela falou no Brasil o quanto que é mínimo ainda na educação essa interação socioemocional. Então, hoje a gente tem ciência. Quem está aí na live vai ter ciência, né? Então, a gente já não está mais na ignorância. Né? Então, a gente tem que buscar ajuda. A gente tem que buscar desenvolvimento. A gente tem que buscar evolução. Olha, eu e a Isa, a gente não para de estudar. Né? A gente foi se encontrar numa sala de psicologia positiva. A Isa já aposentada, já tinha trabalhado a vida inteira, né? E a gente foi se encontrar numa sala de aula, porque a gente está sempre em evolução. E a gente tem amor pelo aprendizado, né? Então a gente não vai parar. Lembra das forças de caráter, né? A gente. Então, começar a ter ciência do problema é um primeiro passo. O que vai ajudar? Como que os pais, Isa, podem, né, começar, fora a neuropsicanálise, que ajuda também nessa questão do autodescobrimento, do autodesenvolvimento, como que você, tanto os pais como os educadores, como que você teve, né, a ciência, assim, que, poxa, faltava alguma coisa, como que aconteceu isso? Conta aí pra gente. Então, você sabe que Deus é maravilhoso, né? O plano dele é perfeito. Então, o que que acontece? Eu já estava há mais de 20 anos na educação e eu estava gestora de coordenação pedagógica. E eu estava sofrendo com uma ansiedade muito alta. Devido à carga de trabalho, né, a correria, eu nunca tive um emprego só, então eu tinha outras escolas, e aí eu comecei a não me sentir bem. E eu comecei a ter, assim, umas sensações ruins, umas tontura, umas coisas. E não dormia direito. E aí eu procurei um médico. E aí, para resumir a história, eu estava dentro de um transtorno de ansiedade. Que eu cheguei nele através do meu trabalho, da dificuldade que o meu trabalho gerou na minha vida. Então, assim, eu sempre exigi muito de mim, né? Eu queria ser perfeita e ninguém consegue ser perfeito. E eu não admitia errar e eu já estava errando porque eu estava muito sobrecarregada. Então, era uma situação ruim. E aí o médico falou, olha, é sintoma de ansiedade. Eu falei, não pode ser. Não pode ser, porque eu dou treinamento, eu trabalho com emoções. Como que eu vou estar emocionalmente doente? Sabe quando na minha cabeça uma coisa não dava encaixe. É a mesma coisa, hoje eu paro para pensar, e aí eu falo, poxa, é a mesma coisa de falar que um cardiologista não pode ter problema de coração. Não está no comando dele isso, ele não domina isso. E eu queria dominar tudo à minha volta. E, claro, eu adoeci. E dentro do transtorno, precisei tomar remédio, fui afastada do trabalho, foi muito difícil para mim. Eu tive uma grande sacada. Eu estou há mais de 20 anos na educação e eu fiquei doente na educação. Eu não quero que minhas colegas passem por isso. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar, fui fazer cursos, treinamentos, capacitações e comecei a desenvolver um método, que hoje eu chamo de Educa Coração, que é o quê? A educação emocional. Só que não é a educação socioemocional. Na época, eu inventei uma coisa de que a gente tinha que aprender com as nossas emoções. Antes de estudar, que as emoções básicas, a neuroplasticidade e tal, eu falei, não, o que eu sei é o seguinte, do jeito que tá, não pode ficar. E aí comecei a reunir professoras e depois disso chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia,
As minhas colegas diretoras de escola me ligavam e falavam, Isa do céu, as professoras estão surtando. O que é que você pode fazer para me ajudar? E eu, com todo aquele desejo no meu coração de que ninguém surtasse. Eu falei, olha, então a gente vai fazer online, porque é o único jeito que dá. Ninguém podia sair. E aí comecei a fazer. Elaine, tinha dia que eu ligava o meu computador às 8 da manhã, numa live, e acabava uma, entrava outra, acabava uma, entrava outra, pelo Meet, pelo Zoom, e a gente ficava até às 8 da noite. E era um chororô, era um desespero, parecia uma sessão de descarrego. Por quê? Porque estava todo mundo à flor da pele. Então, as pessoas precisam desse acolhimento, elas precisam entender que está tudo bem não ser perfeito. E hoje eu convivo super bem com a minha deficiência de matemática, isso não é mais um problema para mim. Mas até 5, 10 anos atrás era. Eu me achava anormal porque eu não tinha dificuldade com matemática, né? Então, assim, mas e o meu potencial? E a facilidade que eu tenho de falar com pessoas? E a facilidade que eu tenho de escrever relatórios, textos, fazer palestras, escrever livros? Isso eu jogo fora? Ah, não, isso não serve. Então, para de se concentrar no que é difícil para você. E aí a psicologia positiva veio para fechar essa minha construção. Poxa vida, vamos abraçar os professores, os gestores, eles precisam desse treinamento. Vamos aprender a planejar uma aula. Ah, legal. Gente, isso todo professor faz. Hoje tem internet com plano de aula pronto. Ele precisa aprender a colocar emoção naquilo ali. Mas ele não tem que ficar lendo um monte de livro, não. Eu tenho que falar, ó, amigo, vem cá. O que você vai trabalhar hoje? Ah, hoje eu preparei uma aula de Lego. Hoje eu vou dar uma aula de Lego. O que tem socioemocional no Lego? Oh, tanta coisa. Essa é a minha área do mestrado. Tão maravilhoso. Entende? É isso, porque às vezes o trabalho vem no automático. O cognitivo você tem pronto. Então, você precisa aprender a fazer, né, a engrenagem girar do cognitivo e do emocional, a ponto de se tornar uma coisa só. Então, hoje, o meu trabalho, Elaine, é isso, chegar na escola e falar o que está pegando. Não, porque eu tenho professores maravilhosos aqui, mas a dificuldade é o socioemocional. Então, peraí, mostra que eles já usam, eles só não percebem. E aí acrescenta algo mais. Ah, eu já uso isso. Puxa, que olha, tá vendo? Você já sabe. Então, vamos acrescentar isso aqui também? Então, você pega o que a pessoa já tem e acrescenta. Então, isso não vai dar a sensação de que, eu não sei nada, eu sou uma topeira. Eu tenho que aprender. Depois de 20 anos de sala de aula, eu não sei dar aula. Agora vem essa história de socioemocional. Você já faz, né? Precisa só dar uma peneirada aí, né? Dar uma nova cara. Então, é isso. E é um trabalho muito bem aceito, né? Muito legal, que as pessoas conseguem levar, inclusive, para casa esse conhecimento. Porque eu ensino uma coisa que você não vai usar só com o aluno, você vai usar com seu filho, você vai usar com seu marido, com a sua mãe, com a sua vizinha, com a sua prima, porque você aprendeu uma coisa nova. Então, eu acho que isso que é o mais saboroso desses treinamentos, que é que você pode levar o pacotinho para casa e distribuir com todo mundo o que você aprendeu, além de distribuir na sua própria sala de aula. Que gostoso, né? Viu aí, gente? É simples, né? Mas é simples mesmo. A Isa falando, ela estudou muito, gente, para simplificar as coisas, né? Isso é o que o mestre faz, né? Ele vai estudo difícil e ele simplifica para que todo mundo possa aplicar, né? Isso que é muito importante. Então, além de você, né, ter a ciência do problema,
você também, aí nesse processo, você teve a ciência da solução também, de como resolver isso. E muitos pais, né, ficam se perguntando, né? Ai, como que o meu comportamento, a minha parentalidade, ela impacta, né? Nas emoções, no comportamento do meu filho. Gente, impacta e muito. Por isso que é importante a gente aprender, por isso que é importante a gente desenvolver a nossa parentalidade, né? A gente desenvolver as práticas, as técnicas que a gente precisa, assim como os professores fazem, assim como a Isa está falando, que ela vai lá e ela treina os professores para que eles já utilizem aquilo que eles têm, mas eles vão melhorar aquilo, né? Eles vão criar um método, o método deles, né? De como que eles vão trazer, né? Materializar aquilo que já está dentro, né? Que às vezes a gente é muito técnico em algumas coisas e a gente esquece, né? Que a gente já tem algumas competências e a gente só vai melhorar elas, a gente só vai realmente adequar ao ambiente que a gente está. Né? Então, é muito legal isso. Quando a gente começa a ter ciência do problema, a gente começa também a automaticamente ter ciência de como a gente vai resolver esse problema, né? E é muito legal. Isa, como que o pessoal, assim, né, pode... Por exemplo, tem alguns educadores aqui que eu vi o pessoal que entrou, né, que é o pessoal que às vezes... Porque o pessoal estava me pedindo muito, nossa, Elaine, eu sou da área da educação, né? Você não trabalha? Eu falei, gente, eu não trabalho com educadores, né? A minha pegada ali é com família, a minha pegada é com os pais, né? E claro, eu trabalho também, faço a minha tese de mestrado nas escolas, né? Ajudar os professores a desenvolver competências, né, socioemocionais dentro daquilo que eles têm também, mas aí é muito mais dentro da área da neurociência, da neuropsicanálise. E aí eu falei, não, tem uma pessoa que é maravilhosa, que aí ela trabalha mesmo, ela tem experiência e vamos fazer uma live com ela. Né? Então, como que as pessoas elas podem, por exemplo, te contactar, né, que são educadores e pelo seu Instagram, fala aí pra gente, porque, gente, é uma pérola, viu? É uma pérola que tá ali e é maravilhosa, vocês viram, né? Ai, obrigada, Elaine, né? Nós somos, eu acho que a gente junto vai ser impossível, viu? Olha só, vai ser um casamento perfeito, Essa é uma porque bomba. a família precisa muito da escola. E a escola sem a família fica capenga, né? Um depende do outro. Então, eu acho que é o casamento perfeito, é o sonho de todo educador, ter o respaldo familiar e a família conseguir também ter esse entendimento com os profissionais da educação, né? Eu estou no Instagram, a minha rede social que eu mais uso é o Instagram, né? Então, tem o meu telefone lá no Instagram e pode me chamar que eu respondo pelo WhatsApp. Inclusive, eu queria te contar que agora em julho, daqui até a segunda semana de julho, mais ou menos, nós estamos lançando uns e-books muito direcionados para autoconhecimento. Então, não é específico de escola, mas a gente vai tratar de amor próprio, vai tratar das inteligências de Gardner, vai tratar das necessidades básicas do ser humano, neuroplasticidade. Então, assim, tem psicologia positiva, tem muita coisa legal. Gente, vocês não vão acreditar no preço Gente, que vai ser lançado. compra tudo, gente, pega tudo Olha, se vocês puderem, porque ó, tá tendo um clique aí de mudança na sociedade e é aquilo que a Isa falou, a gente precisa se capacitar, a gente precisa tá afiado, é né? Porque a inteligência isso. artificial tá aí aumentando o diferencial vai ser aqueles que têm mesmo essa questão da capacidade emocional para desenvolver as áreas sociais, né? Perfeito. Ai, Eu não obrigada. sei se tem
alguma aluna minha, eu já vi que passaram várias por aqui. Não sei se ainda tem alguma, mas assim, tem algumas até que já fizeram curso de psicologia positiva. Não sei, Luana, você está por aí ainda? Tem algumas meninas. Elas podem falar, né, do que mudou a vida delas. Elas fazem esse acompanhamento numa média de 2 a 3 anos com formações nas escolas todo mês. Então, elas se transformaram. Você olha para aquelas meninas do começo e olha para essas meninas hoje e você fala, gente, que eu fico que nem mãe, sabe? Assim, igualzinho coração de mãe. Eu falo, às vezes elas ficam contando, nossa, olha, sabe aquela formação das necessidades básicas do ser humano? Então, poxa, eu estava tomando café outro dia e eu pensei, vou fazer o melhor café que eu posso fazer para mim, porque eu mereço. Eu preciso começar o meu dia bem. Então, assim, já engloba tudo, engloba você se respeitar, né? O que você gosta, o que você quer. Então, sim, um lugar onde a gente encontra. Alicia Fernandes, não sei se você já leu alguma coisa dela, é uma psicopedagoga argentina. Há uns 20 anos atrás, eu estudei bastante a Alicia Fernandes e o que eu mais uso dela hoje é uma frase que marcou a minha vida, que ela diz assim, a criança não é uma folha em branco. Uau. Todo o estudo dela, para mim, eu resumi nessa frase, porque há 20 anos atrás, quando eu li essa frase, eu falei, é isso. Porque as escolas recebem as crianças como se as crianças soubessem nada. Eu preciso ensinar a sentar, eu preciso ensinar a comer, eu preciso ensinar a abrir caderno, a fechar caderno. Peraí, vamos fazer uma leitura de quem é essa criança, né? Qual é o mundo dela? Hoje aqui no Brasil a gente chama de leitura de mundo. Então, todo começo de ano, precisamos fazer uma leitura de mundo. Que mundo é essa sala de aula para mim? De onde vieram esses meninos, né? Qual é a história de vida? E a partir daí, eu consigo mapear se quem precisa mais de mim é a criança ou é a família. Olha, Isso é uma sacada que é uma chave que abre um portal para você. Porque se você não tiver esse olhar, você pode ter problema com aquela família o resto do ano. Vai ser uma pedra no seu sapato. E se você tiver um olhar de acolhimento, é a família que, além de não te atrapalhar, você vai ajudar a resgatar. Então, o professor, ele tem nas mãos, né, várias chaves, mas a gente tem que saber qual portinha abrir primeiro. Então, estou lá no Instagram, me procurem lá, me chamem, eu estarei à disposição. Isso aí, gente. Olha, foi incrível, né, Isa? Incrível, assim, acho que esse mês vai ser, a gente vai estar com o Celso aqui também falando de sustentabilidade. Gente, a Isa, para mim, eu falo, e vocês sabem que eu estudo muito, né, que essa área de educação, essa área das emoções, é uma área que para mim é muito importante no meu mestrado, né, e também no doutorado. E, gente, a Isa, para mim, é um exemplo de ser humano, sabe, que realmente é luz, né? É luz por onde ela passa e sabe, e é um trabalho que ela faz de realmente trazer a consciência, né? E não só a consciência meia boca, é a plena consciência mesmo, né? Te deixar plenamente consciente da responsabilidade. E foi muito bom, né? Foi muito bom, assim, a Sergi. Falando, acaba não, tá muito bom, né? E Tá. Beijo, Sergi. Tem aqui umas pessoas. É que eu não queria interromper a fala da Helena, que estava muito boa. Pode, vai lá. Ai, nossa, muito legal aqui, olha, muita gente comentando. O meu Instagram é Isa com S, ponto, Educa Coração, tudo junto. Isa.educacoração. As meninas podem colocar, a Mônica, tá, a Drica e tá a Érica também, elas podem colocar para...
E no meu Insta, gente, eu vou estar lá, a live a gente vai subir, a gente vai deixar lá também o contato da Isa, né? Então, a Isa precisa estar nas escolas, gente. A Isa precisa estar nas escolas. Ela entrando nas escolas, ela entra também na sua casa, né? Porque a gente hoje aprendeu, né? Que a interação da escola, dos educadores com os pais é fundamental, né? Para que nós como família, a gente precisa estar cientes que existem hoje produtos, né? Que existe hoje treinamentos, que existe hoje competências que podem ser desenvolvidas, né? E a gente tem isso nas nossas mãos, né? A gente tem uma imagem que eu sempre lembro. Eu estava na primeira, acho que no primeiro ano. Aí no Brasil aqui é a escola básica, né? Aí acho que é fundamental. Então eu estava no primeiro ano, né, da escola. E eu lembro até hoje uma imagem que era uma mão e o globo estava nas nossas mãos, né? Acho que isso até hoje tem. E eu falava assim, realmente. E quando eu olhei aquilo, gente, eu estava na primeira série, né? Eu sempre gostei de explorar, de estudar. E eu falei assim, se o mundo, né, está nas nossas mãos, então a gente tem que correr atrás das ferramentas para transformar esse mundo. A gente tem responsabilidade, né? E os nossos filhos, aí depois eu lembro, nossos filhos, o primeiro lugar que eles vêm é nas nossas mãos. Então, eu falo assim, quando eu olhei para minha filha, né? Minha filha de 15 anos, agora tem 16 e a Dessa 24, e eu falava assim, poxa, elas estão nas minhas mãos, né? Então, é muito importante a gente, como pai, vocês perceberam, né, gente, aí na live, né, o quanto é importante a gente desenvolver a nossa maturidade parental, né? E dentro da socioemocional, isso tá tudo junto, né? Então, a maturidade parental, ela também está conectada com a maturidade emocional. Quanto mais maturidade parental você tiver, isso quer dizer que mais competências emocionais você desenvolveu, inclusive para conversar com os professores, né? Precisa. Então, não vai passar vergonha, né? Vai procurar, olha assim, vai fazer neuropsicanálise, né? Marca umas sessões, algumas coisas que você percebeu, então você está nessa live, você percebeu, poxa, eu percebi que eu preciso desenvolver o meu socioeducativo, eu preciso desenvolver o meu socioemocional, eu preciso aprender um pouquinho mais disso e trazer um pouquinho disso para minha casa. Você precisa se curar primeiro. Você precisa cuidar de você primeiro. Quando a gente encontra a nossa cura, né, a tendência é a gente curar todos que estão próximos da gente. Mas não é porque a gente quer curar, não. É porque isso já vai emanar da gente naturalmente. Isso, né? mesmo. Então, isso é muito legal. Então, Isa, foi assim um prazer. Gente, vai acabar, que vocês sabem que a live é de 1 hora, é muito assunto para a gente falar, mas vocês podem, né, contatar a Isa aí, continuar a fazer um processo aí bem legal, né? Vocês podem também, hoje vocês têm lugares, tem a minha clínica também, que vocês podem procurar para vocês terem mais informação, para vocês aprenderem um pouquinho mais e se desenvolverem e florescerem, né? Serem agentes aí também do florescimento dos filhos de vocês. Os primeiros agentes são os pais, né? Eu falei para o Helder isso, que é o nosso professor de psicologia positiva. Eu falei, os primeiros agentes de florescimento nas nossas vidas são os nossos pais. Então, se capacita, gente. Se capacita, né? Percebeu, né, que te falta, que tem alguma coisa que não encaixa. Olha o que a Isa falou, ela foi fazer um monte de curso, ela foi estudar, ela foi mergulhar, ela foi desenvolver ferramentas, foi desenvolver as competências que ela percebeu que ela precisava desenvolver. Ela tinha, né? Só que ela precisava aperfeiçoar isso, e ela precisava desenvolver mais. Ela precisava ampliar o cérebro dela, né? Então, os nossos filhos, eles podem sim, gente, ter uma saúde emocional positiva, eles podem sim, né, através
da nossa busca, eles podem usufruir ainda, né, de uma família saudável, de uma família alinhada com a escola, com os educadores, né? Então, a gente está aí para isso. A gente está aí para poder te ajudar, para poder te conduzir e para poder ajudar a sua família, né? Porque isso é o que tá, é a nossa paixão, né, Isa? É a paixão isso do nosso coração. mesmo. Então, Falou tudo, tudo. E sabe o que que é legal? É assim, quando a pessoa sabe que ela não sabe. Eu sei que, eu sei que eu não sei fazer um bolo. Então, o que que eu preciso? De uma receita. Preciso de algumas dicas, preciso de alguém para me ajudar, né? Agora, quando eu nem sei que eu não sei, como que eu vou pedir ajuda? Então a gente precisa ter essa sacada. Pô, será que eu sei isso daí que ela está falando? Deixa eu parar para pensar aqui. Deixa eu ver como que anda a minha atitude com meu filho, como que eu ando conduzindo a minha família. Olha, eu acho que está me faltando alguma coisa. Então eu preciso de ajuda. Ah, eu não tenho uma receita. Ah, mas eu não gosto de seguir receita. Então o que que eu preciso? Eu preciso observar como é que as pessoas estão fazendo e está dando certo. E modelar. Ó, ativa aí os neurônios espelhos. Vamos lá, vamos mudar, vamos evoluir. Né? A Vanessinha chegando. Ô, Vanessa, maravilhosa também. oi, gente, vocês são especiais demais, né? Obrigada por estar com a gente nessa live. Isso nos encoraja muito, né? Nos motiva muito também. A gente acha que não, mas nos motiva bastante a continuar se aperfeiçoando, a continuar buscando, né? Porque a educação, ela sempre vai valer a pena, né? Sempre vai valer a pena. E eu acho que, fechando aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Eu e a Isa tá aqui, eu queria que vocês saíssem com essa perguntinha aí, os pais. E os educadores também, né? Qual tipo, né, de parentalidade vocês exercem? Qual é o estilo parental de vocês, né? A gente começou isso lá no comecinho, falando um pouquinho dos estilos parentais, porque todo educador também, né? Um dia vai ser mãe, vai ser pai, ou já é mãe e pai. A Isa falou que tem uma filha aí de 18, né, Isa? Então, é importante a gente começa, né, se perguntando que tipo de estilo parental eu estou sendo agora, porque você não precisa ser permissivo para o resto da sua vida. Você não precisa ser autoritário para o resto da sua vida. Talvez você está sendo agora, mas a partir do momento que você consegue perceber, poxa, eu sou muito permissivo, né? O que a Isa falou, aí começa o seu processo de desenvolvimento. Aí começa o seu crescimento, porque aí você vai começar a se ajustar, né? Você vai começar a olhar, poxa, eu preciso ser mais afetuoso aqui, eu preciso ser mais claro com esse tipo de regra, com esse tipo de disciplina. A gente não está falando que é para tirar disciplina. Psicologia positiva não é tirar disciplina, não é tirar regra, permitir tudo, né? Não é isso. A gente está falando, a gente pode disciplinar, a gente pode colocar regras, mas isso precisa ser com muita clareza, isso tem que ser muito positivo, né? A criança, ela precisa entender, o filho, o adolescente, até 25 anos, gente, seu filho tem jeito, tá? Até 25 anos, a neurociência, ela fala que o nosso cérebro, a partir dos 25 anos, a gente é mais difícil, né, a gente mudar alguns conceitos. E mesmo assim a gente muda se a gente busca competência, né? Mas aí não desanima, né? Porque se você tem filho, você tem de 18 anos, a Isa tem, eu tenho 16, eu falo, não vou desanimar não. Até 25 anos, eu ainda sou uma agente de transformação na vida dela, né? Eu tenho ainda um impacto muito grande na vida dela. Então, se pergunta, sabe, que tipo de estilo parental eu estou exercendo? E como que eu posso mudar isso? Como que eu posso transformar, né? Para que a vida emocional, a saúde emocional dos meus filhos e da minha família, ela seja mudada. Tá bom, gente? Isa, para mim foi uma honra,
gigante, gigante. Eu estou muito feliz mesmo, muito grata por ter você aqui, porque como eu falo mesmo, falei para você, para mim você é referência. Para mim você é referência de Obrigada. experiência, daquilo que você, da paixão que você tem, do amor, do olhar que você tem. Você é muito humana, sabe? Você é muito. Existe esse brilho, né? Nos seus olhos de realmente de olhar o ser humano da forma que ele precisa ser olhado. Né? Então, para mim, você é uma referência. Então, eu estou muito grata, sou muito grata por nós estarmos aqui juntas hoje e falando um pouquinho para essas famílias e para esses educadores também, minha linda. Obrigada. Ah, eu que agradeço, fico muito feliz, porque a recíproca é verdadeira, né? Eu também te acho muito dedicada, muito responsável com o assunto que você trata, né? Eu fiquei deslumbrada. Gente, é assim, você começa a conversar com a Elaine, você não quer que acabe. Eu estou entendendo quem está falando, mas já vai acabar a live, porque eu também estou assim. Então, a gente poderia ficar aqui, ó, num café filosófico, entende? Verdade. E assim, ó, horas, horas. Mas quem sabe a gente não vai pensar num curso, né, Elaine? Boa, Quem boa. sabe a gente Vamos, vamos. não desenvolve um curso fechado pelo Zoom para vocês. Ó, Eu acho que seria bem proveitoso, seria, né? seria A incrível. gente pode pensar nisso. Mas, Então, eu recomendo que vocês sigam o perfil da Elaine, conheçam o trabalho dela. Ela está mais ativa agora nas redes sociais. Daqui a pouco está cheia de novidades. Então, assim, do lado de cá também, a gente vai começar a postar umas coisas muito interessantes para vocês. Vocês só têm a ganhar. Muito obrigada pelo carinho, né? O amor, o respeito, a admiração. Foi a sua equipe muito, como que eu posso dizer, escolher uma palavra aí, muito sutil, né, nas coisas que colocou, aceitaram as minhas sugestões, e assim, gente, olha, é longe, né? A gente tá aqui do Brasil, uma ponte aérea aqui, Brasil-Portugal, então, poxa vida, é meia-noite, mas que horas são aí agora? aqui é 1h16. Gente, 1 hora da manhã, essa mulher nesse pique. Para nós aqui, 9 horas da noite, a gente tranquilo, né? Então, assim, olha, toda a equipe, um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho, pela paciência, pelo respeito. E vamos trazer novidades, aguardem. Com E siga lá certeza. o perfil para acompanhar o lançamento do e-book, hein? Isso Daqui aí. 10 dias, eu garanto que vai valer a pena. Todo mundo, ó, vamos já. Leitura aumenta aí a sua capacidade também, né, de neuroplasticidade, tá? A leitura é incrível. A gente vai tirar uma foto, Isa, para depois a gente colocar, Vamos né, no lá. nosso Insta. Vamos lá, vamos tirar uma fotinha. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, X. Foi. Oi? Ficou linda, sim. Aí eu vou repostar e aí eu vou Tá, salvar. me marca, tudo que você postar, me marca para eu poder repostar aqui para a galera também acompanhar, tá Pode bom? deixar, gente. Obrigada, minha Vamos flor. Um pensar. beijo. Deus te abençoe grandemente, Você viu? também, Saudades. Ana, muito obrigada. Gratidão, Isa. Eu que Beijinho. agradeço. Beijo, Tchau, tchau. gente. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Boa Obrigada. Bom descanso. madrugada. Boa madrugada aqui, né? Beijinho, tchau.